Vamos começar o nosso curso com duas questõezinhas de ortografia. Então, primeiro, a gramática é tirada do texto. Se a gramática é tirada do texto, a banca quer saber o significado de uma tal palavra. No caso, aqui é enfado. Para eu saber o significado dessa palavra, eu tenho que ler o que está antes da palavra e o que está depois da palavra. Porque o que me interessa, a ideia é mais ou menos essa aqui. A palavra está aqui. Eu tenho que ler o que está antes e o que está depois. Porque nós vamos trabalhar com o contexto, né? O que me interessa é o todo. Então vamos ver. A porta aberta, você dava logo de cara com um azulejo na parede. Aqui mora um solteiro feliz. Uma pitada de humor com um toque popular. Essa graça espontânea que a tudo dá gosto. Do contrário, a vida é só enfado e mormaço. E ainda tem o detalhe, do contrário. Era, de fato, um solitário. Precisava de ser só. Nisso, sua personalidade era feita de uma peça só, incapaz de simulação ou até, em certos casos, de uma ponta de hipocrisia que se debita à polidez social. Enfado, dentro desse contexto, significa tédio. Enfado é tédio. Por quê? Nós temos a dica lá da conjunção. Uma pitada de humor com um toque popular. É graça espontânea que a tudo dá gosto. Do contrário, olha, a graça espontânea que a tudo dá gosto, um humor com toque popular, isso é o oposto do quê? Do contrário, se não fosse assim, a vida seria um enfado. A vida seria um tédio. Detalhe. Quero sempre que elimine alternativas assim. A não cabe, B não cabe, C não cabe, E não cabe. Ou aqui. Tchau, 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 tchau. Tá? Porque você fazendo assim, não vai correr risco de passar gabarito errado para a prova, que na hora da prova tudo acontece com vocês, não sei por quê. Então vamos lá. Sinônimos de enfado. Enfado pode ser aborrecimento, pode ser agastamento, chateação, maçada, tédio ou zanga. Pode ser o tédio. Então, por isso, a resposta é... Pedantismo não cabe lá, porque pedantismo vem de comportamento, ação ou maneira de proceder da pessoa pedante. É quem pede demais, né? Não. Simulação, ação ou efeito de simular, fingimento, disfarce, dissimulação. Não há disfarce, não há simulação, não é isso a que o autor se refere. Recato piorou, não há cautela, não há prudência. E emoção? Não, nada tem a ver a palavra enfado com emoção. Bom, deixe-me explicar aqui um detalhezinho só. Em todas as nossas questões, né, eu separei aí mais de 60 questões e ainda haverá, já tem, você já viu no material, eu fico fazendo graça, eu esqueço que você já baixou o material. Fiz um agrado, né, coloquei questões extras comentadas, que eu tirei, essas questões extras comentadas, eu tirei deste livro e doei a você, meu caro aluno EVP. Olha que lindo, tudo verde, né, o livro verde, é tudo verde, aqui é tudo uma maravilha, o EVP é verde. Eu tirei desse livro de questões, as questõezinhas a mais de coesão e coerência. Então, eu quero o seguinte, para ortografia, sempre que você estiver lendo algo, né, apareceu palavrinha nova, não estou falando só em relação a português, não, em relação a tudo. Se você é concurseiro, você estuda. Se você estuda, você lê. Se você lê, você vai se deparar com palavras desconhecidas. Apareceram palavras desconhecidas, o que eu quero? Que você procure o significado dela. Pode ser dicionário online, né? Tem o dicio.com, que eu gosto bastante dele.
dicio.com. Eu acho que é isso. Coloca no Google, dicionário de português. Ele é bem legalzinho. E tem também um novo, vamos colocar um novo slide para ficar mais bonito, que é o dicionário informal. Dicionário informal. Ué, de onde que é isso? Olha, isso aqui foi brilhantemente, brilhantemente porque segue a linguística, né? O que a banca faz? Você fazendo prova o tempo inteiro, eu trabalho com isso só, você descobre que as bancas começam a mudar um pouco. Essas mudanças vêm de onde? Aí vamos descobrir. A língua portuguesa, ela é extremamente dinâmica. É exatamente essa dinamicidade que é pedida em prova, principalmente de Carlos Chagas, de CESP e de ESAF. Tá? São linguistas que elaboram, então eles correm atrás de novidade, eles querem saber o que você entende daquilo. E para você entender, um detalhe muito importante quanto à língua portuguesa, para você entender, para você acertar as questões, a primeira coisa que você tem que enfiar na cabeça é: você fala a língua portuguesa, nós falamos a língua portuguesa. Então não tem que ficar distante. Se nós usamos, nós nos comunicamos através dela, por que que a prova vai ser difícil? Daí já começa. Não é difícil, a prova é fácil. É parar de ver português como um monstro. Não, língua portuguesa está lá e eu estou aqui. Tá nada. Tudo que você faz, você usa a nossa língua. Então é isso. Eu percebi que muita coisinha a FCC tem tirado desse dicionário informal. Esse dicionário, ele possui significados que pessoas comuns colocam. Por isso que é interessante. Se você olhar no dicionário Aurélio, se você olhar no Aulete, no Volpe, enfim, vai ter um sentido. Mas como é aplicado ao texto, haverá outro sentido. E esse dicionário informal é bem legal porque aparece também o sentido conotativo. E Carlos Chagas tem pedido muito esse sentido conotativo, que é o sentido figurado, certo? Então é isso. Treinar, olhando no dicionário, e estudou, apareceu palavra nova, apareceu novidade, vai lá e anota. Questão 2. O estilo é o modo particular com que um compositor organiza suas concepções e fala a linguagem de sua arte. De acordo com o contexto, olha, tudo gira em torno do contexto, nada solto tem mais sentido. De acordo com o contexto, os elementos grifados na frase acima têm respectivamente o sentido de... Vamos eliminando, sempre, para ganhar tempo. O estilo é o modo particular. Modo particular pode ser um modo especial? Pode. Se é particular, é diferente, né? Eu tenho que analisar o campo semântico. Eu tenho que analisar o campo do significado. Então, particular é especial. Particular é oculto? Não, não cabe. Elimina. Particular é singular? Pode ser. Deixa aqui. É habitual? Algo que é particular é habitual? Não. Particular é a ideia de diferente, né? De diferente, de especial, de singular. Nada indica que seja um hábito, que aconteça sempre. O hábito acontece sempre. Privativo, nada indica que tenha privacidade, que seja escondido. É particular. Agora, privativo, tá, vamos fazer assim. Mas eu acho que pode, tá bom. É que eu já conheço muito bem o cérebro de vocês. Então, deixa, eu acho que pode aí o privativo. Não vamos criar polêmicas. E com que um compositor organiza suas concepções. Suas concepções não são suas inspirações. Não cabe. Concepção não é inspiração. Elimina.
Suas concepções são suas ideias, claro que são. Resposta letra C, já encontrei. Suas concepções são suas ideias, suas concepções são seus conhecimentos. Suas concepções não são suas influências, eliminei também. É isso, trabalhar por eliminação para ganhar tempo. Como eu disse, todas as questões são comentadas item a item, né? Os slides ficam disponíveis a vocês. E aí tá, que particular é que pertence exclusivamente a certas pessoas ou coisas. Particular, certas pessoas ou coisas. A palavra concepções significa conhecimento, ideias, opiniões. E aí, as outras alternativas que nós já havíamos eliminado. Bom, duas questõezinhas de ótimo tamanho para ortografia. Nós temos um tempo aqui para aproveitar com macetes. E sempre que terminar um tópico, sempre que terminar um assunto, vai aparecer esse banner que eu roubei do meu site. Então não haverá problema porque eu roubei de mim, né? Eu roubei de mim mesma sem o menor problema. No meu site, só explicar a vocês o que acontece. Além de curso teórico, né, em vídeo, eu tenho também as questões separadas por assuntos. E esse site também é a mesma coisa, eu gravo aqui no EVP, é o mesmo estúdio, a mesma coisa, é uma parceria com o EVP, a diferença é um site particular, né? É um site que só tem língua portuguesa. Então, em todos os meus cursos, eu trabalho assim, nos cursos de questões. Comento as questões e aí vem lá. O que deve ser pedido na próxima prova? Então, não se assuste não, esse português com Duda Nogueira que vai aparecer é por causa do site, que o site é portuguescomdudanogueira.com.br. Mas o que nos interessa é isso aqui. Deve cair na próxima prova, que é a bola de cristal. O que pode, avaliando ortografia, o que pode ser pedido, o que é interessante você rever ou fazer exercícios. Fazer exercício sobre os porquês, e que eu não posso ficar aqui tecendo vários comentários, né? Nosso tempo é curto. Eu tenho que dar as dicas só. Então, podem cair os porquês, pode cair a diferença de mal com L e mal com U. Vamos de dica? Vamos, eu não consigo. Mal com U sempre irá qualificar. Mal com U qualifica. Mal com U é um adjetivo, tá? Senão separado e senão junto. Nós temos inúmeras possibilidades do senão aparecer junto. E uma possibilidade do senão aparecer separado. Então, eu vou aprender o quê? Claro que eu vou aprender o senão separado só. Isso também ajuda muito, né? Eu costumo brincar com os meus alunos presenciais, que agora não tem mais que judiação, não tem mais curso presencial. E aí eu tenho que ficar aqui que nem babaca brincando com você aí na câmera. Fica, que palhaçada. O senão separado, o que eu brinco desculpa aí, atropelei o pensamento. Se você tem que saber um monte de coisa para ser aprovado, né? Para ser servidor público, para ser funcionário público, por que eu vou complicar na gramática? Eu não vou complicar, eu vou facilitar. Então, por exemplo, o senão junto, ele pode ser várias coisas. O senão separado, ele só pode ser uma coisa. Então, o que eu vou aprender? O senão separado. Se eu souber que o senão separado indica condição, que o senão separado é a ideia de caso, eu não preciso saber do resto. Não preciso. Ah, mas eu quero. Ah, tá. Se você quer, vai lá saber. Mas eu não vou falar. O senão separado é condição, é caso, que é essa ideia aqui, ó. Se não estudar correto, poderá ser prejudicado. Olha o que acontece.
Se não estudar correto, poderá ser prejudicado. Se não, caso não estude correto, poderá ser prejudicado. É isso, a ideia é essa, tá bom? Condição separado. Ao invés de e em vez de, isso aqui também é bastante pedido, ao invés de, eu terei sempre palavras opostas. Palavras opostas. Isso aqui vai aparecer mais pra frente. Então, por exemplo, ao invés de dia, noite. São palavras opostas. Ao invés de lua, sol. Palavras opostas. Ao invés de calor, frio. Em vez de é escolha. Então, não necessariamente são palavras opostas. Veja lá, sessão com C, sessão com S, sessão para lá. E fazer vários exercícios e treinar. Tá? Ortografia é isso, matou, acabou. Não tem o que, com o que se preocupar, tá bom? Vamos agora à nossa segunda etapa, que são as questões de pronome. Como é que cai pronome em Fundação Carlos Chagas? Um detalhe muito importante. Primeira observação. Quais são os pronomes pedidos em FCC? São 3 apenas. Apenas 3. Eles trabalham em cima deles. Os pronomes pessoais, pronome pessoal, pronome demonstrativo, pronome pessoal, pronome demonstrativo e pronome relativo. São esses 3. Esse relativo junto com a regência. O demonstrativo junto com coesão, junto com interpretação de texto. E os pronomes pessoais junto com análise sintática, junto com regência, enfim. É uma mistura só. Por isso que eu falei, não vamos, em hipótese alguma, pular teoria, né? Então, vamos lá. Primeira questão de pronome. Nunca precisaram de adjetivos para distingui-los dos astrolábios. Para distingui-los dos astrolábios, vamos ver o que a banca quer. A forma pronominal acima, em negrito, será também encontrada em uma das frases abaixo, quando o termo nela sublinhado for substituído pelo pronome que lhe corresponde. Esta frase é. Então, o que o cara quer aqui? Ele quer saber complemento verbal. Nunca precisaram de adjetivos para distingui-los. Quem distingue, distingue alguém. Se distingue alguém, eu descubro que eu tenho um verbo transitivo direto, não é? Porque não pediu a preposição. Distingue alguém. Não pediu a preposição e, claro, distinguir mais o, lembra disso? RSZ, terminou em RSZ, tirei lo lá. Então, distingui-los. A ideia é essa. É um verbo transitivo direto, seguido de um pronome que possui função de objeto direto. Reconheceram o valor do auxiliar e indicaram o jovem para a promoção. Quem indica, indica alguém. Se quem indica, indica alguém, eu tenho um verbo transitivo direto. O jovem é objeto direto. Só que o que aconteceu? O verbo terminou em M. Se o verbo terminou em M, eu vou ter a forma indicaram no. Ei, Duda, esqueci tudo isso, então não é para esquecer? Prova aí, prova rapidinho. Então vamos relembrar. Verbo transitivo direto admite o objeto direto, que são os pronomes oblíquos o, a, os, as, certo? Até aqui tudo bem, todo mundo lembra. Se não lembra, corre lá para a teoria, porque precisa saber. Acontece que, se os verbos terminarem em RSZ, eu terei que suprimir essa forma e inserir lo ou lá. É isso. Já
Se o verbo for transitivo indireto, opa, já nada, como é que eu esqueço? Se o verbo, tá, OA, RSZ, beleza. Se o verbo terminar em M, em ão ou em ON, eu vou acrescentar o N de nariz, então eu terei as formas noná, nonás, tá? É o detalhezinho, para não confundir. Esse aqui pode pegar no filo porque quilo, do Jânio Quadros, né? Fiz mais o, né? Filo. Quis mais o, quilo. Não, filo porque o quis. Bom, a conjunção atrai o pronome. Filo porque o quis. Mas é só para, na hora da prova, lembrar de mim. Quando terminar em pensa em alguém fanho. Desculpa aí se você é fanho, mas eu não tenho outra forma. Eu preciso só que vocês se lembrem de mim na hora da prova. Nasal. O som sai pela boca e pelo nariz. Se o som sai pela boca e pelo nariz, eu vou me lembrar disso aqui. Nasal. Então, fizeram mais a, fizeram na. Dão mais o, dão no. E se o verbo for transitivo indireto, eu terei objeto indireto e terei o oblíquo lhe. Isso aqui, muito tranquilo, muito fácil. Então, na questão A, eu tenho indicaram no. O que ele quer lo. Eliminei, letra A. Nunca precisaram de adjetivos para distingui-los, tá? Relembrando aqui, VTD, objeto direto. Letra B, convocou todos os funcionários para agradecer a eles a especial colaboração. Agradecer a ele. Quem agradece? Agradece a alguém. Se agradece a alguém, a preposição foi exigida, verbo transitivo indireto, objeto indireto, então para agradecer lhe, porque pediu preposição, eu uso a forma lhe. Está bem longe disso aqui, eliminada. O sagaz lutador tem enfrentado seu adversário com coragem. Bom, quando acontece isso aqui, tem enfrentado seu adversário com coragem? Apareceram dois verbos, substitua sempre por um, que fica bem mais fácil. O sagaz lutador tem enfrentado. O sagaz lutador enfrenta. Substitua não pelo pronome, mas sim pela predicação, para descobrir se o verbo é transitivo direto ou não. Senão você fica lá, quem tem, tem. Quem tem, tem algo. Tem enfrentado. Quem tem enfrentado, aí erra tudo. Então, tem enfrentado, enfrenta. Quem enfrenta, enfrenta alguém. Verbo transitivo, direto, objeto, direto. O que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte, nos tempos compostos, a dica, nos tempos compostos, que tem ter ou haver como auxiliar mais um verbo principal, o pronome átono se liga ao verbo auxiliar. Pronome átono se liga ao verbo auxiliar. Então, por exemplo, tinha-me envolvido. É essa a ideia. Então, aqui eu tenho tem no enfrentado. Tem enfrentado o seu adversário. Fica ligado ao verbo auxiliar, tem no enfrentado. Observação. Quando houver qualquer fato de próclise, palavra atraindo, aí sim. Por exemplo, nós nos havíamos assustado. Nós, o pronome atraiu, nos havíamos assustado. Quanto ao pronome pessoal atrair, tome cuidado, porque não é sempre que atrai, tá? É questão de som. Às vezes o pronome atrai, às vezes o pronome não atrai. Então, por exemplo, vamos aprofundar aqui um pouquinho. Eu digo que eu a vi. E eu digo que eu vi o. Ué, por que isso? Simplesmente por uma questão fonética. Simplesmente por uma questão fonética. O que é uma questão fonética? É uma questão de
som, é sonoridade. Você tem que dizer e tem que ficar bonito. Eu a vi. Aqui atraiu. Atraiu por quê? Porque quem vê, vê alguém. Verbo transitivo direto. Se eu coloco eu via, parece que é o verbo ver no pretérito imperfeito. Eu via, que é aquela ação contínua, ação prolongada, não é isso. Eu vi o pronome pessoal não atraiu, também temos um verbo transitivo direto. Por que que não atraiu? Porque senão vai aparecer que você escutou. Eu ouvi, eu escutei. Não, eu vi-o. Então, aqui não ocorreu a próclise, temos a ênclise pró, antes, pró. Lembra? Pré. Próclise, o que vem antes. Ênclise, depois. É o pronome antes do verbo, o pronome depois do verbo. Então, eu vi-o e eu a vi. Tá? Preste atenção, sempre em som, porque dá para fazer tranquilamente. Nunca precisaram de adjetivos para distingui-los. Viu o filho da vizinha e não cumprimentou o menino. Quem cumprimenta? Cumprimenta. Quem cumprimenta, cumprimenta alguém. Se cumprimenta alguém, verbo transitivo direto, objeto direto. Só que o que aconteceu? Apareceu o não, que é um advérbio de negação, e o advérbio atrai o pronome oblíquo. Se o advérbio atrai o pronome oblíquo, eu terei aqui o quê? Não o cumprimentou. Não o cumprimentou. O não atraiu, o verbo pediu um pronome com função de objeto direto, só posso usar o, é masculino porque é o menino. Eliminada. Cuidado. Isso aqui está acontecendo muito. Juntar a substituição do pronome, juntar a substituição do pronome com a colocação pronominal. Tá? Então, preste atenção, porque precisa saber as regras de colocação pronominal. Sabia que os nadadores estariam lá e realmente chegou a encontrar os rapazes. Opa. Quem encontra, encontra alguém. Primeira etapa. Quem encontra, encontra alguém. Eu sei que eu tenho um verbo transitivo direto. Então, eu descubro que os rapazes têm função de objeto direto. O que aconteceu? Aconteceu que o verbo está no infinitivo, aqui na frase, ele está, encontrar. Então, chegou a encontrar os rapazes, encontrar mais os, o que é que eu faço? Eu elimino o R e tenho encontrá-los. Opa! Nunca precisaram de adjetivos para distingui-los, que a ideia é distinguir mais os. Terminou em R, distingui-los. Encontrar mais os, encontrá-los. Encontramos a resposta. Tá? Então, só para fixar, não se esqueça que, vamos voltar aqui, dois detalhezinhos. Verbo transitivo direto, eu uso como objeto direto o a ou os as. Se eu acrescento RSZ, eu tenho as formas lolá ou los las, claro, né? Plural também. M, ão, on, eu acrescento N de nariz, noná. E se pedir preposição, com preposição, eu vou ter um verbo transitivo indireto, então eu usarei o pronome lhe. Atente-se aos detalhes. Muito cuidado para colocar os pronomes, para inserir os pronomes nas frases, porque precisa saber se tem palavra que atrai ou não. Isso é muito importante. Então, além da questão, que isso nada mais é que análise sintática, né? Além da questão da substituição, você tem que prestar atenção se o pronome atrai ou não, ok?